Livro A Gênese, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 15. Os milagres do Evangelho. A tentação de Jesus. 52. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo, e depois ao cume de uma montanha e tentado por ele, é uma dessas parábolas que eram familiares ao mestre e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Nota de Allan Kardec. A explicação abaixo é a reprodução textual de uma instrução dada por um espírito a respeito desse assunto. 53. Jesus não foi transportado. Ele apenas quis fazer com que a humanidade compreendesse que ela está sujeita a errar e que por isso deve estar sempre vigilante contra as más inspirações, que, por possuir uma natureza fraca, ela é levada a ceder. Portanto, a tentação de Jesus é uma figura e seria preciso estar cego para levá-la ao pé da letra. Como vocês pretendem que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada em Jesus, tenha estado submetido por algum tempo, por menor que fosse esse tempo, às sugestões do demônio, e que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o tivesse abandonado por algum tempo. Se o demônio abandonou o Cristo por algum tempo, isso não nos levaria a supor que o Cristo ainda estava submetido ao poder daquela entidade maléfica? Não. Compreendam melhor os ensinamentos que lhes foram dados. O espírito do mal não teria nenhum poder sobre a essência do bem. Ninguém diz ter visto Jesus no cume da montanha, nem no alto do templo. Um fato assim teria se espalhado por todos os povos. Desse modo, a tentação não constituiu um ato material e físico. Quanto ao ato moral, é possível admitir que o espírito das trevas pudesse dizer para aquele que conhecia sua própria origem e o seu poder: se você me adorar, eu lhe darei todos os reinos da terra? Então, o demônio desconhecia aquele a quem fazia tais oferecimentos? Isso não é provável. Ora, se o demônio conhecia Jesus, suas propostas não passavam de uma insensatez, pois ele sabia perfeitamente que seria repelido por aquele cuja missão era destruir o seu império sobre os homens. Compreendam, portanto, o sentido desta parábola, porque ela não passa de uma parábola, do mesmo modo que no caso do filho pródigo e do bom samaritano. A parábola sobre a tentação de Jesus nos mostra os perigos que correm os homens se não resistem à voz íntima que lhes clama sem cessar. Você pode ser mais do que é, pode possuir mais do que possui, pode se tornar grande e adquirir muito. Cede à voz da ambição e todos os seus desejos serão satisfeitos. Essa parábola mostra como vocês podem evitar o perigo e as más inspirações, dizendo: retire-se, Satanás, ou, usando outras palavras, para trás, tentação. As duas outras parábolas que lembrei, a do filho pródigo e a do bom samaritano, mostram o que ainda pode esperar aquele que, por ser muito fraco para expulsar o demônio, lhe sucumbiu às tentações. Elas mostram a misericórdia do pai de família, pousando a mão sobre a fronte do filho arrependido e concedendo-lhe, com amor, o perdão implorado. Mostram também o culpado, o apreensivo, o homem repelido por seus irmãos e que vale mais aos olhos do juiz supremo do que aqueles que o desprezaram, por ele praticar as virtudes ensinadas pela lei do amor. Pensem bem nos ensinamentos que o Evangelho contém. Saibam distinguir o que ele traz em sentido verdadeiro, daquilo que ele traz em sentido figurado. E os erros que chegam até vocês durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. João Evangelista, Bordeaux, 1862.